coração na medida que você leu pelo menos 10 vezes o livro. Aí a palavra começa a conversar com você. Nós não podemos ser aqueles que ouvem simplesmente quando nós estamos reunidos. Precisamos nos nutrir, realmente trazer essa palavra para dentro do nosso coração. Então já vimos essas questões. Possivelmente no ano 60 ele deve ter escrito aqui este livro. Tá? Isso aqui não tem muita importância para nós nesse momento. É uma carta extremamente relevante. Porque logo no início, depois nós vamos verificar que ela é dirigida às 12 tribos que se encontram na dispersão. Não vamos entrar nesse detalhe aqui, vamos pensar simplesmente ela é dirigida ao povo de Deus espalhado. Porque há muitas possibilidades de nós compreendermos aqui o que significa o que está nessas palavras. Mas ela foi lançada àqueles que estavam peregrinando. E a tua Bíblia diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra, não é isto? A palavra peregrino podemos entender o seguinte: é aquele que está de passagem. Está de passagem num lugar. Ele não é daquele lugar, mas ele está de passagem. E o forasteiro? Traz-nos uma ideia similar, mas o forasteiro é aquele que se veste diferente, aquele que fala, tem sotaque diferente, aquele que tem uma dieta diferente, aquele que tem costumes diferentes, aquele que tem uma cultura diferente, mas está peregrinando. Esta é a realidade que deve ser da igreja. Só que hoje há uma mistura muito clara que nós não conseguimos mais separar o que é a realidade da igreja e o mundo. Há uma mescla. A nossa linguagem é igual do mundo, as nossas músicas são iguais do mundo, e assim por diante. Mas nós devemos ter esse espírito aqui de peregrinos e forasteiros. Então essa carta é escrita para nós. E Tiago então vai exortar, não só exortou aqueles irmãos naquela ocasião, mas vai nos exortar como que nós devemos proceder. Ele abre o leque aqui de muitos assuntos impressionantes. Tá? Mas a Bíblia também fala, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que nós somos cidadãos celestiais, a nossa pátria está nos céus. Então a nossa cidadania é celestial. Então vejam só, não só peregrinos e forasteiros nesse mundo, mas a nossa realidade é celestial. E como tais devemos viver nesse mundo. Então o nosso costume deve ser celestial. O nosso apetite deve ser conforme o cardápio celestial. Assim. Então é um desafio para todos vocês e para mim também, o que nós vamos estar estudando, né? Para que essa palavra venha ao encontro e dê encontro no nosso coração, que ela conforte, mas também nos tire da nossa realidade ou zona de conforto. É verdade, não é? A maior necessidade, segundo Franz Schaeffer, né, um dos grandes filósofos cristãos aí do século XX, né, falecido já, ele diz o seguinte, que nós precisamos viver uma vida de demonstração. As pessoas precisam ler o Evangelho em nós para depois ouvir dos nossos lábios o que nós cremos. Porque eu posso ter um bom discurso, mas a minha vida desconsidera o discurso. Então, essa é a realidade. Uma vida de demonstração. As pessoas precisam tocar Cristo em nós. Ao falar conosco, devem sentir que há em nós um perfume que não nos pertence, mas é daquele que deu a sua vida por nós naquela cruz. E como disse, então, estou em Tiago, capítulo 1, já vamos ler os primeiros versos. Hoje é um aspecto introdutório, ainda que vamos levantar várias situações interessantes, mas é uma carta que vai nos desafiar. Há muitos imperativos aqui, há muitas ordens, e nós precisamos então tomar toda a nossa atenção nesse assunto. Vamos pegar então os primeiros versos aqui, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Só para fazer aqui ainda algumas observações. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Lembrando que, antes de fazer as observações do texto, então esses irmãos que estão recebendo esta carta, eles estão debaixo de uma dura perseguição inicialmente judaica. Os judeus estavam lançando uma pressão muito forte, deserdando a eles.
impedindo que eles pudessem, os cristãos, ter a sua própria terra, os seus próprios negócios. Eles viviam isolados. Então, eles estavam debaixo de uma grande prova, de uma grande pressão. Então, quando nós nos colocamos nessa realidade, a gente entende qual era, na realidade, o sentimento, aquilo que havia no coração daqueles irmãos ao receberem essa carta. Nós não vamos considerar, mas pense, por favor, aqui no versículo 2, lido. Meus irmãos, tende por motivo, o quê? De toda alegria. Não é se passardes, mas o passardes. Significa o seguinte, que o cristianismo realmente é uma realidade na qual nós devemos entender que a estrada é dura. Se a gente pegar um exemplo de estarmos num navio, as águas são turbulentas. O Senhor nunca prometeu uma viagem tranquila, Ele prometeu uma chegada segura. A turbulência faz parte da nossa vida. As provações, os reveses, as tristezas, as lágrimas são parte da nossa existência. Mas o Senhor, Ele é por nós. Agora, versículo 1, Tiago, servo de Deus. Essa palavra servo que aparece aí. Lá no seu original, doulos, seria melhor interpretado como escravo. Isso aqui é o meio-irmão de Jesus. Aí você percebe o espírito desse Tiago que está escrevendo. Ele poderia colocar Tiago, irmão de Jesus. Tiago da família real do Senhor. Mas ele colocou servo, escravo de Deus e do Senhor Jesus. Senhor é Kyrios, aquele que está no mais alto elevado trono e posto. Então essa foi a consideração inicial que Tiago faz a respeito do Senhor. E se nós conseguirmos compreender o significado real dessa palavra doulos, toda essa carta fica fácil para nós. Eu quero fazer um comentário aqui que essa palavra doulos, ou escravo, ela se desdobra em 3 grandes e importantes implicações. Você que gosta de anotar, vai anotar a primeira implicação daquele que é um escravo de Cristo. Então, é aquele que de fato expressa, guarda essas 2 palavras, obediência absoluta. O que é um escravo? É aquele que expressa uma obediência absoluta. A palavra do seu Senhor é a plena lei para ele. Pensa num soldado, levantando-se de manhã lá no seu quartel. Ele não escolhe o coturno que ele vai usar, a roupa que ele vai vestir, o horário que ele vai acordar. Ele precisa se apresentar ao seu comandante. Ele é aquele que deve uma obediência absoluta. Se você e eu compreendermos isto, se nós tivermos no coração que podemos ser servos de Deus e de Cristo Jesus nessa realidade de implicação, nós vamos compreender o que significa ser escravo de Cristo. E eu ia dizer depois, vou dizer agora. O maior, ou vamos colocar assim, o nível mais alto que você possa encontrar para você desfrutar da tua liberdade, não é quando você fala, eu faço o que eu quero, a vida é minha, o corpo é meu, bebo o que eu quero, durmo o que eu quero, vou onde eu quero, ninguém manda em mim. Você pensa que isso é liberdade? Isso é escravidão. Liberdade é aquela pessoa que pode fazer tudo isso e fala assim, não faço porque eu sou escravo de Cristo. O maior ápice da liberdade é quando você se sujeita à escravidão. Deus te criou de tal maneira que você só será feliz quando Cristo ocupar o trono da sua vida. Sabe que esse mundo está morrendo, está adoecido, porque há um eu entronizado no coração de cada pessoa. Não há uma obediência absoluta. Quando você descobrir isto, você vai encontrar o caminho da felicidade. Não é a religião, é Cristo sendo o Senhor. Então a primeira implicação dessa palavra escravo de Deus e de Cristo Jesus, essa palavra escravo é alguém que dispensa obediência absoluta. A palavra do seu Senhor é plena, ponto. Sim, Senhor, sim, Senhor. Você vai entender que você foi criado dessa forma e você será uma pessoa que vai gozar de alegria.
Isso é uma liberta. Você é uma pessoa totalmente livre. Isso é bênção.